Hoje nós vamos falar de um tema inédito no Dois Dedos de Teologia, Ministério Infantil. Você gosta dessa área? Você serve no Ministério Infantil? Você quer servir? Você lidera o Ministério Infantil? Enfim, vamos falar disso através deste livro aqui, que tem como nome, né? Ministério Infantil, Fundamento e Prática, publicado pela editora Fiel. Esse é um livro pessoal lá do Ministério 9 Marcas. Ok? Eu gosto muito desse autor, que é o Deepak Reju, eu chamo ele assim, né? Deepak, olha aí, Deepak Reju, ou Reju, sei lá, é o Deepak aqui, tá bom? Não, falando direito, Deepak Reju, eu lembro do nome lá no... O cara foi lá. Cara... Não, vai cortar isso. Não, corte não, deixa aí pra você ser babaca mesmo, como é? Como é o nome do cara aí? Diz aí. Deepak Reju. Deepak Reju. Livro do Deepak Reju. Ele já escreveu um outro livro chamado Sempre Alerta, é publicado pela editora Peregrino, um livro muito bom. Inclusive tem parte do conteúdo desse livro Sempre Alerta está aqui no final do livro Ministério Infantil, tá? Mas é um livro mais abrangente. E o outro autor é o Marty Machowski. Esse aqui é pior ainda. Enfim, tá aqui, ó, uns autores aqui pra você conhecê-los, tá? Eu gosto muito de Ministério Infantil, eu comecei a servir na igreja do Ministério Infantil, fiz quase tudo no Ministério Infantil. Tem gente que nem sabe disso, né? Eu fui contratado de uma igreja pra trabalhar especificamente no Ministério Infantil e hoje eu sou o pastor que supervisiona o Ministério Infantil da nossa igreja. Eu ensino pras crianças, enfim, gosto demais desta área. E esse livro aqui é uma boa surpresa no sentido de uma boa publicação sobre o Ministério Infantil. Então, eu queria passar aqui pelo conteúdo dele, mostrando para você o conteúdo dele, e eu vou me deter rapidamente em 3 momentos do conteúdo dele aqui, que eu julgo bem interessantes, que eu gostaria que esse vídeo pudesse te ensinar sobre esses 3 momentos, mas eu recomendo demais esse livro. Vou fazer só uma consideração sobre ele, que seria uma crítica, nem sei se seria uma crítica, mas uma consideração daqui a pouco, tá bom? Para você ficar ligado aí. Este livro é dividido aqui em 3 partes. A parte 1 são as prioridades do Ministério Infantil, ensinar a Bíblia, valorizar as crianças, concentrar-se na missão. A parte 2 são as pessoas do Ministério Infantil. Quem faz o Ministério Infantil? Tem um capítulo para pastores, para dirigentes ou líderes do Ministério Infantil, para membros da igreja e para os pais. E a parte 3 são aspectos práticos do Ministério Infantil. Aqui nós vamos falar sobre a segurança das crianças, um plano de resposta para emergências, como administrar a sala de aula e buscar a excelência criativa. E nós temos apêndices bem interessantes aqui, como uma breve palavra para plantadores de igreja, um guia para escrever e implementar uma política de proteção infantil, isso aqui é excelente, política de doenças transmissíveis, muito legal, e outros recursos recomendados. É um livro bem interessante e muito prático sobre o Ministério Infantil. Ele tem aqui pouquinho mais de 200 páginas, 220 páginas arredondando, leitura também assim, agradável, você vai entender, tranquilo de se ler e muito bom para você ir anotando várias coisas, tendo várias ideias. Quais são, então, os pontos que eu quero passar aqui com vocês? Eu vou passar exatamente em 3 pontos, um de cada parte, como que eu acabei de citar. Na parte 1, eu quero ficar com o capítulo 1 aqui agora, rapidamente com você. Ensinar a Bíblia. Essa é a prioridade máxima do Ministério Infantil. Deixa eu abrir aqui no capítulo para a gente ir conversando sobre ele. Pastor, isso não é óbvio? É claro que ensinar a Bíblia é parte fundamental e é a principal missão do Ministério Infantil. Isso não é óbvio, pastor? É óbvio, mas talvez por ser tão óbvio, não seja feito da maneira correta. Porque não é só ensinar a Bíblia, é ensinar a Bíblia corretamente. E mais do que ensinar a Bíblia, é ensinar o Evangelho a partir da Bíblia. O que eu quero que os meus filhos aprendam no Ministério Infantil é o Evangelho. E é aí que mora o problema. Deixa eu colocar aqui para você uma situação que os autores imaginam, uma narrativa aqui que os autores colocam, com inclusive o nome do professor aqui do Ministério Infantil que eles colocam é Pedro. Pedro, 30 anos, pai de 2 crianças pré-escolares, olha para uma sala com 7 crianças de 6 anos. E ele diz: eu sou o gigante Golias. Quem aqui acredita que é forte o suficiente para lutar comigo? E aí, as crianças são capturadas pela dramatização, elas se levantam, erguem as mãos, e tem uma espécie de brincadeira ali, balançam as fundas imaginárias, e aí jogam as pedras imaginárias e o Pedro lá cai no chão, derrotado como Golias. E aí, as crianças e eles comemoram, né? Nós vencemos, obrigado, Deus. Então, Pedro começa a sua lição perguntando: o que vocês aprenderam hoje? Uma menina lá responde: nós vencemos o gigante Golias. Nós vencemos. Então, o Pedro acrescenta:
Deus nos ajuda a lutar contra os gigantes. Ele garante que Deus está por trás de cada vitória. Essa é uma típica aula de ministério infantil, com essa história ou com várias outras histórias de Abraão, de Noé, de Moisés, de Sansão, próprio Davi, de Salomão e várias outras. Qual é o problema com essa história? Qual é o problema em muitos ministérios infantis que estão ensinando a Bíblia, mas talvez de maneira errada, problemas de interpretação e sem o Evangelho? É que as histórias do Antigo Testamento são ensinadas muitas vezes como meras lições motivacionais e morais. Se Davi venceu o gigante, nós podemos vencer os gigantes da nossa vida. Inclusive, muito pastor prega sobre isso. Se Deus deu força a Sansão, ele vai dar força a nós se nós mantermos os nossos votos. Se Deus fez isso por meio de Moisés, e se nós acreditarmos e ouvirmos o chamado de Deus, Deus também vai fazer. Nós precisamos seguir em frente, passar pelos mares da vida que Deus vai abrir. Será que é isso que essas histórias estão ensinando? E será que isso é saudável para os nossos filhos ouvirem? Há algumas pequenas verdades aqui no meio do que eu disse. Mas o chamado aqui do Ministério Infantil, que esse livro está trazendo, e que eu também creio, é que nós precisamos ensinar corretamente a palavra e sempre apontar para o Evangelho. Deixa eu falar isso aqui por meio da história de Davi. Não sei se eu vou te chocar, mas a história de Davi não é uma aplicação para a igreja de como nós derrotamos os gigantes da vida. Há um erro muito comum, que é sempre nós nos comparamos com Davi na história. Sempre. Sempre. Meu filho, você precisa ser como Davi, igrejas precisamos ser como Davi, crianças precisamos ser como Davi. Só que a comparação certa é que nós precisamos comparar com o povo de Israel, com os medrosos de Israel, com os fracos de Israel, com o exército amedrontado de Israel, não como Davi. A comparação com Davi é que ele é um tipo de Jesus. Ele está apontando para Jesus. Ele é nitidamente o representante de Israel que se levantou para representar o povo e dar vitória. Por isso que Davi é uma figura de Jesus. É um rei que aponta para o rei Jesus. Então, claro que a gente pode falar que Deus nos ajuda nas batalhas, mas a principal comparação que nós fazemos é: nós somos um povo fraco e amedrontado. Nós precisamos de um representante. E assim como Davi se levantou para representar a Israel naquela guerra com os filisteus, Jesus se levantou para representar o seu povo. É aí que nós fazemos a ponte com o Evangelho, de que nós precisamos de um representante, nós precisamos de um rei vitorioso, que foi batalhar na cruz do Calvário, morreu por nós, ressuscitou por nós. A história de Davi ganha um sentido que seu filho, que as crianças do ministério infantil vão aprender o Evangelho, vão começar inclusive a aprender inconscientemente teologia bíblica e saber como a história do Antigo Testamento vai desembocar na figura, na pessoa de Jesus. Nós precisamos começar a mostrar que, olha, aqueles homens, aquele exército ficou amedrontado e fraco, como nós somos fracos também, como nós temos medo. Mas Deus colocou ali um grande guerreiro, um grande libertador, um grande salvador. Davi se levantou porque foi ungido por Deus. Quem foi ungido por Deus, crianças? Também Jesus. Quem se levanta como nosso representante na nossa fraqueza? Jesus. Quem nos salva? Jesus. Será que você está fazendo essas conexões no ministério infantil? Ou você está usando da história de Davi apenas para dizer que nós somos fortes também em Deus, capazes de derrotar os gigantes? É no mínimo uma história incompleta. E é, no mínimo, uma falta de levar a Bíblia, de levar o Antigo Testamento, de levar as histórias até o Evangelho. Porque o que o meu filho precisa, o que o seu filho precisa na igreja, é do Evangelho. Ele precisa de salvação. E é isso que eu espero do ministério infantil. Então a gente precisa ter cuidado com as interpretações que a gente faz das histórias bíblicas que nós contamos. Imagine se o meu filho está indo para o ministério infantil e aprendendo o tempo todo: eu sou bom, pai, eu sou isso, eu sou aquilo, Deus faz isso comigo, Deus vai me tornar forte, Deus vai me tornar grande, Deus vai me tornar rico. Eu não quero esse tipo de teologia para o meu filho. Eu quero que ele aprenda sobre Jesus, sobre o Evangelho, a partir das histórias que ele ouve. Então nós precisamos avaliar nosso programa de ensino, as histórias que nós contamos, como nós contamos e como nós pregamos o Evangelho, para que não seja só uma fala motivacional, uma fala moral. Esse é o primeiro ponto: ensinar a Bíblia e ensinar de modo correto. O que eu vou puxar aqui da parte 2 é: pastores lideram e conduzem. Isso aqui é uma palavra para você, pastor, talvez para você levar o seu pastor
dar esse livro aqui de presente para ele, de que pastores precisam se envolver de alguma forma no ministério infantil. E eu sei que em muitas igrejas o pastor é muito atarefado e há uma liderança no ministério infantil que o pastor delega isso, mas é preciso ter um olhar pastoral, é preciso ter um cuidado pastoral com o ministério infantil. O que eu acabei de falar aqui sobre o evangelho, esse problema com a pregação do evangelho, isso é algo que o pastor, pela forma como ele prega, como o tempo que ele tem, talvez a experiência que ele tem, ele consegue perceber melhor do que um membro de igreja. Ele precisa olhar o que estão ensinando no ministério, qual é o material que nós usamos, quem são as pessoas que estão ensinando, essas pessoas estão aptas para fazer isso? O pastor é a melhor pessoa para isso. Tanto as crianças, como os pais, como os servos, os voluntários do ministério infantil, eles precisam ver o pastor envolvido nisso. Aqui na minha igreja, por exemplo, sou eu que faço esse papel, sou eu que faço esse papel de como é que está a liderança do ministério, sou eu que dou o treinamento junto com a líder e os líderes do ministério, sou eu que estou lá vendo o material, produzindo material. Eu não tô falando, sou eu que faço isso, não, é porque nossa igreja tem uma preocupação, eu acho que as igrejas precisam ter alguma medida de preocupação com o ministério infantil, do pastor chegar junto, e não ser aquele pastor que só, tem um ministério infantil aqui, tem um pessoal que cuida ali, e eu vou cuidar de outras coisas mais importantes do ministério pastoral, deixa aí o ministério infantil com os jovens, os adolescentes da igreja. Não faça isso. É preciso o olhar do pastor, e esse livro, ele é um chamado a isso. Esse capítulo é muito, muito interessante sobre isso. Fiz várias marcações nele como pastor, coisas, inclusive, que eu preciso melhorar, que eu preciso fazer, que eu preciso reavaliar a minha própria conduta aqui com o ministério infantil lá da igreja. Bom, então, pastores, recomendação aqui muito boa. Você pode dar para o seu pastor também, ou para o pastor que cuida aí do ministério infantil. E o terceiro ponto, gente, é, no aspecto prático, manter as crianças seguras. Tem 2 capítulos sobre isso, parte 1 e parte 2, e tem um apêndice lá de como montar um plano de proteção infantil. Nós fizemos isso na nossa igreja desde o ano passado. Nós temos hoje um documento, seguindo aqui as orientações do DPAC, naquele livro Sempre Alerta, que é o mesmo conteúdo que tem aqui. Nós temos hoje um documento que rege o nosso ministério infantil em termos de segurança. O que mudou lá na igreja, principalmente, foi o controle da entrada e saída de crianças. Hoje, todas as crianças que entram na nossa igreja no ministério infantil, elas estão identificadas com crachás, tem as suas informações. O pai também recebe um crachá igual da criança, e a criança só entra com o crachá e ela só sai quando o pai apresenta o mesmo crachá igual da criança. Nós temos monitores hoje fiscalizando a entrada e saída de crianças, e nós temos também monitores fiscalizando os nossos banheiros. Nenhuma criança da nossa igreja pode ir ao banheiro sozinha com um adulto, com um professor de sala. Sempre precisa ter 2 pessoas com ela, e ela só vai ao banheiro se realmente for uma grande necessidade, que ela precisa ir, e se não conseguirmos encontrar o pai, para que ela vá com o pai, com a mãe, ao banheiro. Então nós temos vários mecanismos de também proteção alimentar, de não oferecer comida às crianças. Tem crianças que não podem comer algumas coisas, que os pais não dão algumas coisas, tem crianças que têm alergia. No crachá da criança tem as informações de alergia dela. Nós temos o treinamento de primeiros socorros, tanto para engasgo, quanto fraturas, machucados, para os nossos voluntários. Então nós criamos todo um plano de proteção para as crianças, tanto de saúde quanto de abusos, também abuso sexual e outros abusos. Nós temos todas umas diretrizes de como falar com as crianças, quais são os toques apropriados, toques inapropriados, tipos de repreensões que nós devemos ter. Então, esse plano de proteção infantil foi criado e é algo muito bom para a sua igreja ter, principalmente se sua igreja tem um volume maior de crianças. Faça isso, mesmo, tenho 5, 10 crianças, já faça o plano, mas ele é urgentíssimo se você tem um volume ainda maior de crianças, de salas, de voluntários. Isso é muito importante. Então, esse livro vai ajudar muito a como fazer isso. Ele, inclusive, aqui dá dicas de como é que você divide as salas, entrada das crianças, saída das crianças, enfim, material muito, muito importante, tá? Qual é, gente, a consideração que eu ia fazer? É uma consideração que eu faço na maioria dos livros do Ministério 9 Marcas. Não é um erro dos livros, não é uma parte ruim dos livros, mas é que eles estão falando de uma cultura de igreja e de uma estrutura de igreja americana, e nós não estamos nos Estados Unidos. Então, por exemplo, você vai ver aqui que ele vai falar várias coisas do plano de proteção infantil que estão ligadas a como a justiça norte-americana lida com abusadores, com denúncias. Isso, muitas das coisas aqui não cabe para nós, logicamente, porque a nossa justiça aqui lida de outra forma, tem outros mecanismos, tem mecanismos que tem nos Estados Unidos que não tem aqui. Outra coisa é que você vai ver que ele lida com uma estrutura de igreja onde
há mais pastores, há uma estrutura de ministério infantil maior, mais bem estruturada, que não é a realidade da maioria das igrejas do Brasil. A economia dos Estados Unidos e também a própria cultura americana permite que as igrejas lá sejam mais estruturadas do que a nossa. Tenham muitos funcionários pagos, tenham muitos pastores pagos, e aqui existe igrejas assim também no Brasil, mas são a minoria. Então você precisa só ler esse livro com cuidado de fazer adequações à sua realidade, para você não ler aqui e se frustrar: meu Deus, minha igreja nunca vai ser assim, não vou poder fazer nada. E realmente, talvez a sua igreja nunca seja como a igreja de Capitol Hill, lá do DPAC. Isso não quer dizer que você não possa adequar as verdades que estão aqui, principalmente as mais estruturais, à realidade da sua igreja local. Então, por exemplo, se você entrar na igreja lá de Capitol Hill, você vai ver o plano de proteção infantil deles. É enorme, enorme. Eu li ele completo e eu fiz o nosso aqui. Tem várias coisas do deles que não tem no nosso. E tem várias coisas que eu precisei adaptar. E tem várias coisas que a gente criou aqui mesmo da nossa realidade. Então é preciso fazer isso, tá bom? Você não pode ler esses livros que falam de estruturas completamente diferentes da sua igreja sem fazer esta adequação. Inclusive, comprei esse livro aqui para dar para os líderes do Ministério Infantil da minha igreja. Se você é pastor, faça o mesmo. Compre para você, compre para os líderes do Ministério Infantil, equipe aí os seus voluntários, faça treinamento baseado nesse livro. É uma boa publicação da editora Fiel. Bom, fica aqui a minha recomendação deste ótimo livro sobre ministério infantil. Inclusive, eu estou pensando em falar dele capítulo por capítulo lá no podcast que eu comecei, certo? Eu acho que esse vídeo já vai estar no ar quando o podcast sair, então eu vou fazer aqui meu merchan, viu, patrão? Vou merchan aqui do Biblioteca Pamplona, falar mais sobre ele lá e talvez na comunidade lá, os assinantes exclusivos do podcast, eu vou falar capítulo por capítulo, porque eu realmente gosto muito de Ministério Infantil e esse livro é muito útil. Então procure aí no Spotify, onde você ouve podcast, o Biblioteca Pamplona, vai ter minha fotinha lá para você seguir e ouvir as coisas que tem lá, conteúdo legal para você, beleza? Então é isso, link para você comprar o livro está na descrição aqui deste vídeo. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua igreja, o Ministério Infantil dela e as suas leituras. Valeu!